Olá, boa tarde, aqui é o Juan Carlos da JM Topografia e Projetos. Hoje é dia 31 de janeiro de 2022. Nossa equipe acabou de voltar do município de Itatiaia, Rio de Janeiro, uma região onde a nossa demanda é realizar um monitoramento de recalque, monitoramento de deslocamento de terra. Vou abrir aqui o Google Earth. Aqui no Google Earth a gente consegue visualizar essa região. E essa foi nossa primeira visita em loco. E a gente recebeu um relatório prévio, um relatório que foi realizado por outra equipe de topografia, e esse relatório vinha sendo o nosso norte, tá, de planejamento, tá? Essa aqui é a área em questão. Então eu gostaria de colocar nesse relatório aqui algumas conclusões que a gente chegou após uma reunião interna aqui na empresa, com o material que foi levantado em campo hoje, tá? Bem, essa aqui é a área de interesse, certo? Existe uma constatação, né? Não sei se eu posso dizer constatação, mas pelo menos uma suspeita de recalque, tá? De deslizamento de terra nessa região aqui, tá? Onde o asfalto apresenta sinais de deslizamento, e existia um monitoramento prévio, tá? Bem, vou começar por esse monitoramento prévio, que foi uma base que a gente estava utilizando para dar continuidade. Porém, ao chegar em loco, ao chegar em campo, foi verificado que todos os pontos acabaram se perdendo, todos os pontos que foram utilizados nesse levantamento. Aqui a gente verifica 5 pontos. Esses 5 pontos foram levantados em 5 datas diferentes: 22/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, tá? É um levantamento que está em coordenada arbitrária, não temos coordenada georreferenciada aqui, logo fica mais complicado de fazer essa análise, que essa coordenada ela não está geo. E tem dois dados aqui, ó, esse R e esse D, tá? Que esse relatório não tem nenhuma legenda que diga pra gente o que é esse R e o que é esse D, tá? Nós debatemos aqui entre a gente aqui na empresa, e olha que a gente é da área de topografia, e a gente não conseguiu averiguar do que se tratam esses dados aqui, esse R e esse D, tá? E não tem nenhuma legenda que diga o que são esses dados, e nenhuma conta aqui que a gente fez conseguiu chegar nesse resultado. Mas enfim, dando continuidade, os dados que a gente tem aqui são 5 pontos, os quais a gente não conseguiu localizá-los em campo, tá? E tem uma coordenada este, a coordenada norte e a coordenada de altitude, todas elas arbitrárias. Ok, chegando em campo, né, visto que todos os pontos foram perdidos, nós pensamos em implantar uma rede própria, uma rede nossa, já que vai ser dado início a esse monitoramento. Pensamos em instalarmos a nossa rede, os nossos marcos aqui, tá? Marcos de concreto, marcos que tenham uma certa profundidade aí, que consiga dá para a gente um real monitoramento aqui de deslocamento de terra. Bem, esses aqui são os produtos que a gente gerou a partir do voo com drone, tá? Temos aqui um modelo digital de elevação, a disposição de pontos, e aqui uma ortofoto, tá? Que tem uma resolução que permite a gente fazer um bom reconhecimento de área, tá? A área em questão é essa daqui que está na minha tela, onde o carro está estacionado. Tem uma rua que vem aqui embaixo, essa rua inclusive que apresenta sinais de recalque, de deslize, tá? E agora falando um pouco sobre a metodologia de trabalho. Bem, avaliamos aqui, pela questão da área
ser uma área de difícil acesso, uma área de grande dificuldade de levantamento, a estação total não vai oferecer a precisão e a confiabilidade que a gente necessita para esse tipo de levantamento, tá? Como funciona o método de levantamento aqui com a estação total? A gente teria que fazer uma poligonal vindo aqui encaminhando por essa rua até chegar aqui em cima, tá? Porque se a gente espalha os pontos aqui nessa região toda, nossa região de interesse, e visa eles aqui entre si, a gente não vai ter referência nenhuma para poder afirmar se houve ou não o deslocamento. Então, para tá fazendo um monitoramento de recalque, de deslocamento, são necessários vários pontos, tá? Eu penso em aproximadamente 9, 10 pontos para estar fazendo essa averiguação. E além desses pontos aqui na área de estudo, é necessário que exista algum ponto fora da área de estudo para que a gente tenha alguma referência, porque como é que eu vou averiguar aqui um deslocamento se eu não tenho nenhuma referência rígida fora da área, tá? Então isso aqui é necessário. Bem, qual é a dificuldade? A área sendo de difícil acesso, eu vou colocar aqui no Street View que a gente tem aqui nessa rua. A gente vê aqui, ó, como essa área é fechada. Eu não tenho nada. Lá em cima é aquele platô onde a gente verificou onde estaria o carro estacionado, né? Aqui tem esse barranco, tem essa rua. Então a gente precisa de uma referência rígida fora dessa região que é a área de estudo, tá? E aqui da rua eu não consigo visualizar nenhum ponto lá em cima. Devido a essa diferença de nível, eu não consigo estar fazendo essa verificação. Então o que eu teria que fazer aqui? Vim pela rua, encaminhando uma poligonal aqui pela rua. Ela não vai chegar lá em cima porque o Street View não chega até lá em cima. E então, o que acontece? Qual o método de trabalho que dentro da nossa forma de ver seria mais adequado para estar realizando esse monitoramento? Seria o método com o aparelho GNSS RTK, que é um aparelho receptor de satélite. Tá? Que é um aparelho receptor de satélite, onde a gente espalharia pontos aqui nessa região e faria esse rastreio em um ponto de referência fixo, rígido, fora. Porque aí nessas condições eu consigo averiguar e afirmar que houve ou não um deslocamento dessa região com relação a uma outra referência que eu possa ter. Se eu implanto pontos aqui, semelhante a esse relatório aqui que eu estou vendo, não sei qual empresa que realizou, mas se eu implantar pontos aqui em cima, isso não me dá a garantia nem a confiabilidade de afirmar se houve ou não movimentação aqui, tá certo? Então essa é a metodologia que a gente definiu como metodologia de trabalho. É um procedimento mais complexo, é um procedimento que demanda que haja um outro equipamento, né, equipamento GPS. E aí sim, aí a gente vai implantar marcos aqui de concreto, marcos que tenham uma certa profundidade, tá? Para que a gente possa realmente acompanhar se houve ou não qualquer recalque aqui. Não pode ser implantado piquete, não pode ser implantado um pontinho de madeira, porque senão eu perco qualquer confiabilidade aqui no meu levantamento, tá? Lembrando que esse é um levantamento que podemos considerar complexo, tá? Por se tratar de acompanhamento, então toda a precisão aqui tem que ser levada em consideração, tá? Até mesmo a precisão do aparelho, e a gente tem que ter um método bem rígido, bem confiável, até por se tratar de uma demanda de serviço que
exerce uma certa responsabilidade, pois a gente vai estar fazendo um monitoramento, né, de risco, de uma área de risco, de uma área onde futuramente, né, ela está sujeita a intempéries aí da natureza, a alguma coisa que possa causar danos a propriedades de terceiros ou até mesmo a vida de terceiros. Então é um trabalho que demanda uma certa responsabilidade, tá? Hoje foi nossa primeira visita em campo, fizemos reconhecimento de campo, fizemos um levantamento com drone, instalamos alguns pontos de GPS aqui para que possamos ter referências georreferenciadas aqui na área para poder trabalhar. E eu vou encaminhar esse relatório aos responsáveis pelo levantamento, tá? E fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta aí referente ao levantamento, tá? Só quis explicar tudo que foi constatado, tudo que foi averiguado nessa nossa visita de hoje, nesse nosso levantamento de hoje, tá? Porque hoje a gente chegou em campo, esperava-se que tivesse uma rede, né? Já que havia uma equipe de topografia anterior, mas chegando em campo, a gente verificou que não tinha nenhum ponto, os pontos foram perdidos. Esse relatório, infelizmente, ele não nos diz muita coisa, ele não conclui nada, ele não diz se houve ou não movimentação. Ele cita aqui as coordenadas desse ponto e as datas, mas que conclusão que temos aqui? Entendeu? Fica difícil, tem um R, tem um D, ele não diz o que é isso daqui, o que isso significa, o que podemos concluir com esses dados. Tem aqui um gráfico, mas a gente não consegue afirmar do que se trata, tá? Então a gente estava se baseando por isso, norteando-se por isso, mas, bem, pelo menos a nossa conclusão é que para estar realizando esse levantamento aqui, esse monitoramento aqui de forma correta, de forma precisa, tá? De forma técnica, que a gente possa estar confirmando, vai ser necessário a gente mudar aí a nossa metodologia de trabalho, tá certo? Então é isso, fico à disposição para qualquer dúvida. JM Topografia e Projetos, obrigado.